Glória a Deus. Todos podem se assentar? Desamor ao próximo é desamor a Deus. Muita gente, especialmente religiosa, ou seja, pessoal não da religião, mas da religiosidade, desconhece ou faz que não entende isso. Ora, se Jesus diz que ele vai fazer uma divisão, vai colocar as ovelhas à direita e os bodes à esquerda, e ele diz que vai dizer para as ovelhas: vinde, bendito de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo, porque tive fome, desse-me de comer, tive sede, desse-me de beber, estive nu e vestiste-me, estive preso e foste visitar-me. E aí as ovelhas vão perguntar para ele: mas quando que nós fizemos isso? Nós não lembramos disso, até porque o Senhor, pouco depois do ano 30, o Senhor voltou para o trono de glória ao lado do Pai. E como é que foi? Que tempo foi esse? Quando foi isso? Eu vou perguntar, eu nasci em 1953, muito tempo depois. Como é que eu fiz isso? Como é que eu vesti quem estava nu, fui visitar quem estava preso, fui ao hospital, dei comida. Quando foi isso, Senhor Jesus? E o Senhor já vai dizer para mim, vai dizer para todos nós: quando fizesses a um desses meus pequeninos, a mim o fizesse. Agora, se isso, no sentido positivo, nessa agenda positiva, acontece, você tem que entender que, na agenda negativa, aí vai ser da mesma coisa. Porque à esquerda ele vai dizer para os bodes: estive nu e não me vestisse, estive preso e não fosse visitar-me, estive com fome e não me alimentaste. Mas quando nós deixamos de fazer isso, os bodes vão perguntar: quando não o fizesses a um desses meus pequeninos, a mim não o fizesse. E vai dizer para eles: apartai-vos, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. É lamentável, mas essa questão negativa, quando Jesus está na cruz do Calvário, ele está religando o homem em duas dimensões, com o seu corpo na dimensão vertical, ele está religando o homem com Deus, mas com seus braços abertos, ele está religando homens com homens. E está mostrando que o abraço que nós damos no nosso irmão é um abraço que ele está recebendo como se fosse para ele. Aliás, não é como se fosse. Existe na Bíblia o como descritivo e o como comparativo. Esse é um como descritivo, não é comparativo. Quando eu abracei vocês, cada uma das pessoas que eu abracei aqui, eu abracei Jesus. Jesus recebeu. Porque tudo que fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus. Agora, o próprio Jesus disse para Saulo: Saulo, por que me persegues? Mas Paulo poderia dizer assim: persegue. Eu não te persegui nada, tu estás aí num alto e sublime trono, tu és onisciente, onipotente e onipresente. Como é que eu posso perseguir alguém que é superlativo absoluto? Eu não posso perseguir, eu sou um simples, um limitadíssimo ser humano. Não, mas Paulo, entendendo a profundidade, ele sentiu o peso da malignidade das suas ações, como um componente do Sinédrio que saía perseguindo o povo de Deus, conseguindo cartas
para que os filhos de Deus fossem perseguidos, para que os seguidores de Cristo fossem perseguidos. Só que Jesus não diz, ó Saulo, Saulo, por que você perseguiu o irmão Anderson? Por que você perseguiu o irmão Arnaldo? Não, ele não diz isso. Ele diz, Saulo, Saulo, por que me persegues? Isso tem que trazer para nós um alerta, para que acabemos com essas brigas sem sentido que existem, inclusive, dentro daquilo que se chama casa de Deus, dos arraiais nossos, essa disputa de poder, de perseguição. É uma coisa, todos nós temos um inimigo em comum, mas parece que um é inimigo do outro, que é isso. Se existe uma coisa chamada inimigo, Jesus coloca no singular, porque ele é líder de todos os demônios que o seguiram na rebelião. Esse sim, esse é um sistema que é inimigo nosso, que Jesus chama de ladrão. O ladrão vem somente a matar, a roubar, a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. É por isso que nós temos ceia. É por isso que nós temos momentos de confraternização. Nós temos aqui na nossa igreja o nosso culto vertical aqui, o nosso culto horizontal ali no Ágape, que nós comemos juntos. Por quê? Você está comendo com Jesus. A nossa recomendação é que ninguém coma sozinho, que sempre esteja na presença de alguém. Desamor ao próximo é desamor a Deus mesmo. Mas não é possível. Será que é assim mesmo? É assim, Jesus disse. Olha só o que o Espírito Santo fala ao povo de Deus. Olha só. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Se alguém diz, eu amo a Deus e odeia seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão, ao qual viu, não pode amar a Deus a quem não viu. E dele temos esse mandamento de quem ama a Deus, ame também a seu irmão. É muito claro isso, né? Todo aquele que odeia seu irmão é assassino. É triste, né? Às vezes tem pessoas que assim são tão orgulhosas. Eu guardo a lei toda. Fala com arrogância. Eu tenho... Mas não guarda, não é verdade. O mancebo de qualidade chegou para Jesus. Tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. Isso aí é café pequeno para mim. Aí Jesus disse, te falta ainda uma coisa. Vai, vende tudo quanto tens e dá aos pobres, e terás um tesouro nos céus. Todo aquele que vê o seu irmão numa situação e não faz nada por ele, como é que você pode ver amor nisso? Como é que você pode ver a presença de Deus? A essência de Deus é amor. Deus é amor. Então, queridos, a palavra de Deus nessa noite ela é pesada, mas ela é realmente muito objetiva. Nós estamos caminhando para aquela seleção final. Quem é santo, santifique-se ainda. Quem é sujo, suje-se mais. Aí define. Não existe essa questão intermediária. Quem desamor ao próximo é desamor a Deus. Como é que você quer amar a Deus, declarar o seu amor a Deus?
Comece declarando o seu amor ao próximo, mas não fique só na declaração, transforme isso numa ação efetiva, para que Deus realmente se sinta amado. Olha, Jesus disse para Pedro, pergunta para Pedro, tu me amas? Sim. Tu sabes que eu te amo, então apacenta as minhas ovelhas. Segunda vez, tu me amas? Sim, Senhor, te amo. Então apacenta os meus cordeiros. Terceira vez ele fala, tu me amas? Senhor, tu sabes que eu te amo, então apacenta o meu rebanho. Transforma isso em ação. Nós estamos num tempo de um cristianismo só de declaração. Declare aí, igreja, eu amo, Senhor, eu te amo, eu te amo. E a pessoa que está do lado ali, é amada? Auditórios cheios são levados a essa brincadeira, porque isso é brincadeira. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Amém? Vamos cantar? Vamos ficar de pé? Glória a Deus. O pastor David Wilson, ele começou a fazer um trabalho no meio das gangues, no entorno da Times Square, que hoje é uma das igrejas referências no mundo. E ele começou a fazer um trabalho, principalmente na gangue do Nick Cruz. E ele, um dia, quem viu o filme A Cruz e o Punhal, sabe disso. Viu, e aquilo é uma questão muito real mesmo, é fatos que aconteceram. O próprio Nick Cruz se tornou um pastor, esse chefe dessa gangue enorme, terrível. Ele chegou a um momento de ira tão grande contra o servo de Deus, que ele falou, por que você está me perseguindo? Por que você está me perseguindo? Eu vou te cortar todo em pedaços. E aí ele falou assim, pode me cortar, mas cada pedaço meu vai continuar te amando. O homem, quando ele tem a consciência, o cristão, o verdadeiro cristão, de que ele é um pequeno Cristo, ela é uma extensão de Cristo, onde ele anda, então, ele sabe que ele vai encontrar outras extensões de Cristo, e que o abraço que for dado, Jesus vai receber como se fosse para ele, que o beijo que ele der, o ósculo santo que ele der, vai ser como se fosse para ele. A cesta básica que ele der, ele vai receber como se fosse para ele. Então, por que essa animosidade que muitas vezes a gente começa a enxergar? A gente vê, em nome da religião, quantas mortes acontecem. Não entendem nada de Cristo, nada de Cristo. Esse radicalismo. Aquele que odeia seu irmão é assassino. Porque existem palavras, né, como diz o Salmo 120. O Salmo 120 diz que setas como flechas de zimbro, setas de zimbro. O zimbro é uma madeira que, quando era feita flecha com ela conduzia fogo. O fogo, mesmo ela sendo arremessada,
quando ela penetrava no adversário, no inimigo, entrava queimando, porque ela guardava fogo dentro. Então, o salmista do Salmo 120 compara determinadas palavras como flechas de zimbro, que entram nas pessoas, que machucam as pessoas. Então, quando eu estou machucando uma pessoa, eu estou ofendendo uma pessoa, Jesus pode estar assim, dizendo: você está me ofendendo. É isso que Deus tem para nós nessa noite, falando. A mensagem foi curta, mas objetiva. Ela foi bem cajadada mesmo, é de cajado mesmo. Mas é o que Deus está querendo falar nessa noite. Eu posso colocar a minha mão aqui sem medo e dizer: assim disse o Senhor. Agora, que todos nós nos lembremos, principalmente naqueles momentos. Existem momentos que é melhor você encher a boca d'água, né? Pega água, pega um copo d'água, enche a boca e não fala. Existem recursos terapêuticos que a gente ensina. Tem muita gente que tem. O Nilton tem saco de dar soco lá? Não tem mais, né? Mas teve já. Então arruma, vai lá, dá um soco no saco, naquele negócio lá. Mas não fala, não ofende, não machuca. Saulo, por que me persegues? Mas eu não estou te perseguindo. Não, está me perseguindo, sim. Quando você persegue os meus servos, você está me perseguindo. Amém? Vamos orar. Senhor, a Tua palavra é penetrante, mais do que espada alguma de dois gumes, e ela vai até a divisão da alma e do espírito. Senhor, que essa palavra possa produzir os efeitos que o Senhor quer. A Tua palavra nunca volta vazia. Então, Senhor, conscientiza o Teu povo, conscientiza a Tua herança a respeito deste amor prático, desse amor obediente. Ó Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo. Sim, Senhor, eu vou dar essa resposta. Eu vou dar, sim, Senhor. Meu Pai querido, olha para cada um daqueles que está cultuando nessa noite. Coloca paixão pelas almas no coração das pessoas. Abre, alarga o coração, nosso coração. Como diz o cântico: Pai, abre o meu coração. Eu quero sentir pelas almas paixão. Faz isso, Senhor, na vida de todos. Em nome de Jesus Cristo e para a glória de Jesus. Amém. Você que está perguntando, eu quero começar. Comece pelo dever. Se você esperar o sentimento, ele não vai chegar. Deveis vos amar uns aos outros. Então, comece pelo dever. Comece pelo dever e o sentimento vai chegar depois. Então, se esperar chegar o primeiro sentimento, ele pode não chegar. Então, comece pelo dever. Assim deveis amar uns aos outros. Amém? Vamos agora demonstrar o nosso amor